Fox 3Q Podcast. O tema de hoje do nosso episódio é defesa aérea. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fox 3Q Podcast. O nosso projeto chega com patrocínio master da Saab do Brasil, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira. Nós estamos completando hoje 15 dias do lançamento do nosso primeiro episódio e a gente está bem entusiasmado pelo retorno que muitas pessoas deram pra gente, não só do Brasil, mas tem uma série de pessoas aí de fora que estão acompanhando o podcast, que mandaram mensagem e já compartilharam nas redes sociais, como o próprio Instagram. Então vamos ouvir uma delas no nosso Papo Rádio. Olá, excelente podcast, gostei muito do conteúdo, vou me tornar um ouvinte assíduo, sucesso nessa empreitada. Grande abraço. Paulo, falando diretamente de Adelaide, South Australia. Paulo, muito obrigado pela sua mensagem, pelas suas sugestões. Continua aqui participando com a gente e acompanhando o nosso podcast. A nossa base aérea do podcast, né, é o nosso próprio site, o f3kpodcast.com.br, em que lá você tem o blog com as notícias, com conteúdo que nós estamos atualizando, além de poder ouvir o próprio podcast por lá. Mas é claro que se você já é um ouvinte assíduo por outras plataformas, hoje o podcast está no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. No nosso site, aproveite para mandar a sua mensagem de voz, seja pelo WhatsApp ou em cada um dos episódios você tem uma opção para gravar a sua mensagem. Então manda a sua sugestão, conta a sua história, interage lá com a gente, vai ser muito legal. E vamos ao nosso Mass Briefing, onde nós comentamos as notícias mais relevantes desses últimos 15 dias. Attention, roll call. Uma notícia referente ao Gripen de nova geração, Gripen E, acaba de agitar o mercado de defesa. Isso porque a Saab ela anunciou que obteve o certificado de tipo restrito militar para o início da operação da aeronave. O Gripen EF ele é um desenvolvimento binacional entre o Brasil e a Suécia, e esse anúncio ele reflete muito um trabalho integrado, coordenado entre o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial do Brasil, o IFI, e o Swedish Military Aviation Safety Inspectorate, o FLIGI, que são as autoridades brasileiras e suecas responsáveis por essa área. É muito provável que agora, em questão de pouquíssimas semanas, o Gripen já inicie a sua operação na Força Aérea Brasileira. Esse anúncio ele é muito importante porque ele marca efetivamente o início da renovação da frota da aviação de caça da Força Aérea Brasileira por uma aeronave que é o estado da arte na sua categoria. Além disso, no mês de novembro, 2 esquadrões de caça da Força Aérea Brasileira completaram seus aniversários. O primeiro do 10º Grupo de Aviação, Esquadrão Poker, e o terceiro do 10º Grupo de Aviação, Esquadrão Centauro. Os dois são sediados lá na base aérea de Santa Maria e os dois operam com um caça Embraer AMX-A1. O AMX ele é uma plataforma que foi desenvolvida por meio de um programa binacional entre o Brasil e a Itália, a partir do início dos anos 80, e ele começou a ser recebido pelo Brasil e pela Itália em 1989, além do Poker e do Centauro. Inicialmente, o primeiro esquadrão que operou o AMX foi o primeiro do 16º Esquadrão Adelphi, que inclusive a gente comentou bastante sobre o Adelphi na primeira entrevista com o Brigadeiro Quirico. Dos 2 esquadrões, o Poker teve um marco significativo esse ano, porque foi os seus 75 anos de história. É um esquadrão que tem a sua origem, remonta em 1947, na base aérea de São Paulo, operando com os bombardeiros médio Douglas A-20K. E no ano que vem, o Esquadrão Centauro vai completar os seus 45 anos. São 2 unidades muito tradicionais, né, muito vocacionadas para uma missão especializada, que é o ataque na profundidade do território inimigo. Utilizam uma AMX que faz o emprego de armamento a laser. E além disso, o Poker tem uma missão única na Força Aérea, que é o reconhecimento tático. Attention, roll call.
Esse foi o som que, a partir de 27 de março de 1973, passou a fazer parte da rotina da aviação de caça na Força Aérea Brasileira, quando o primeiro Mirage 3 voou na base aérea de Anápolis, no Planalto Central do Brasil. A ala de defesa aérea foi a unidade criada para receber, implantar e desenvolver as doutrinas do primeiro caça supersônico do Brasil. O Mirage 3 ultrapassava em 2 vezes a velocidade do som, foi o primeiro avião da Força Aérea equipado com radar de bordo e o primeiro a utilizar mísseis Arar. O Mirage já tinha feito história nas mãos dos israelenses na Guerra dos 6 Dias e ele era o estado da arte que existia para a época em termos de uma plataforma de defesa aérea, um interceptador. E além de todas essas inovações, todas essas tecnologias que a aeronave trazia consigo, o Brasil também ele equipou-se com uma estrutura de rede de radares que fazia a vigilância do espaço aéreo brasileiro. Somando a chegada desse novo caça e essa rede de radares que foi instalada em solo, cobrindo boa parte do espaço aéreo brasileiro, a primeira Alada passou então a desenvolver a doutrina do que ficou conhecida como a moderna defesa aérea brasileira. A gente vai contar um pouco sobre isso, essa diferença do que era feito até então e o que passou a ser feito a partir da chegada do Mirage e da existência da Alada, que alguns anos mais tarde foi transformada no primeiro grupo de defesa aérea e que hoje volta a ser um protagonista na aviação de caça por fazer a implantação do F-39 Gripen da Saab. Quebrando um pouco a regra do que nós pensamos para o podcast, hoje nós temos não apenas mas 3 convidados para falar sobre a Alada e primeiro GDA e o que foram esses primeiros anos da entrada em serviço do desenvolvimento da doutrina dessa nova defesa aérea brasileira. Quem reuniu esses ases foi o Coronel Moura, uma pessoa formidável que eu tive a oportunidade de conhecer há mais ou menos uns 2 meses, quando eu fiz a divulgação do livro do AMX, que eu acabei de lançar pela editora Arpia Publishing. O Coronel Moura ele teve uma participação muito interessante, muito importante no programa do AMX, na fase do seu desenvolvimento, e conforme nós fomos conversando, eu descobri mais sobre a sua história e fiquei conhecendo que ele é um veterano da antiga Alada. Então, a partir daí, nós decidimos fazer esse bate-papo e ele, então, agregou outros nomes muito importantes aqui para o podcast, que é o Coronel Bernet, que foi piloto de caça no primeiro GDA, e o Tenente Brigadeiro Leite, para o qual eu passo a palavra. Seja bem-vindo, Tenente Brigadeiro Leite. Conta pra gente como é que começou a sua história na aviação de caça da Força Aérea Brasileira. Como é que nós chegamos já, antes da gente chegar em Anápolis, né? E nós temos a mesma origem, né? Nós, desde a academia, fomos para Fortaleza, fizemos o curso de caça, alguns, após o término de caça, fizemos um upgrade, digamos assim, em termos de especialização, saindo ala operacional, e na sequência, no ano seguinte, fizemos cursos de liderança de elemento e depois liderança de esquadrilha. Nem todos ficaram o tempo todo em Fortaleza, mas esse foi o nosso caminho. Após o curso de liderança, outras organizações, outras unidades aéreas pediram a nossa mudança, né? Então alguns foram para o grupo de caça, outros para o esquadrão do 14 lá no Rio Grande do Sul. E eu fiquei em Fortaleza durante mais um ano e tive a oportunidade de dar instrução para os novos pilotos que chegaram para fazer o curso de liderança. Fiquei apenas um ano. Fiz em torno de 450 horas de chavante antes de ir para Anápolis. Então foi isso que o senhor voou na formação ali, na formação de caça? Na formação e como instrutor. E depois como instrutor, né? Mas um aspecto importante é que nesse tempo que nós ficamos lá, eu, o Bert, o Moura e outros oficiais, a gente teve a oportunidade de acompanhar o deslocamento do GDA, que até então estava recém-implantado, né? E eles iam para Fortaleza para fazer emprego de tiro aéreo. E isso aí, esse deslocamento do GDA, para mim, foi o passo importante para conhecer o grupo, né, o grupo de defesa aérea, e ao mesmo tempo buscar me deslocar e ser transferido para lá. Teve um oficial do GDA, né, que na época a gente voava de saco, né, digamos assim, na nacelle traseira, e ele falou assim: Leite,
teu lugar é em Anápolis. Pô, então aí eu me empolguei com essa opinião dele, e aí eu me inscrevi e tive sucesso, né? Eu, o Bert, principalmente, chegamos juntos lá em Anápolis. O Moura já era macaco velho no GDA, mas a gente chegou lá um pouco depois. Eu fui para a Lada, né? Depois virou GDA. Eu também fui para a Lada, porra. Que ano que o senhor foi para lá, Tenente Brigadeiro Leite? Que ano que aconteceu isso daí? Já era GDA, então? Não, ainda era GDA. Né? Nós chegamos em 78. Eu acho que o Bernard vai saber contar bem essa história. Porque a gente fala GDA, na Lada era GDA. Depois que virou base aérea, que passou a ser primeiro GDA. Então, às vezes, mas para nós todos, né, a gente normalmente, ainda mais quem pegou as duas fases, a gente se refere sempre como GDA. Né? E quando a gente fala GDA, tecnicamente é na época da Alada. Ao finalizar a Alada e passar a ser base aérea de Anápolis, é extinto o GDA e, consequentemente, a Alada, o GDA, e é criado, ativado, melhor dizendo, o primeiro GDA. Entendeu? Então, esse primeiro GDA ou GDA simplesmente fica para os pilotos mais novos e só conhecem o primeiro GDA. Tem uns bem mais antigos que nós que só conheceram praticamente o GDA no tempo de Alada, e nós pegamos essa transição. Do GDA para o primeiro GDA. Isso, inclusive a formação que foi em 81, isso aí foi em 81. Então conta pra gente assim, vamos voltar só um pouquinho, o que era a Alada e o que era o GDA? Conta pra gente isso daí. Bom, a Alada era uma concepção diferente de base aérea, era constituído, uma organização que, em tese, se deslocaria para qualquer local, né, usando a infraestrutura desse local, e desse local operaria. Era uma concepção que se tentou fazer de ala de defesa, ala aérea. Porém, isso não prosperou na Força Aérea e voltamos à concepção de base aérea. Em termos de estrutura organizacional. O que é uma base aérea? A base aérea é uma organização que cuida da infraestrutura do local, pista, alimentação, hospedagem, etc., e recebe um esquadrão. A Alada não, a Alada ia com a administração, com a infraestrutura, ou seja, era uma coisa mais encorpada, mas não prosperou. Foi só teve a Alada, né, de Anápolis, e a ala 435, que era de helicóptero, mas também não prosperou em Santos, na base aérea de Santos, no caso, virou a base aérea de Santos. Você lembra da data exata que acabou a Alada e começou a Baam? Deixa eu me lembro. Eu me lembro do Falcão assobiando o hino lá do Jaguar. Foi em 80. Não pode ser 80, foi 70 e pouco. 78, 9. Não. 78, nós chegamos na Alada, ainda era o Castro Paz, o comandante. Então é 78 e 79, eu cheguei antes. Eu cheguei em 77 e já era Alada. Ainda era Alada. Exato. Em 78 você chegaram, ainda era Alada. Então foi 79. 79. Virou a primeira GDA. Isso. Foi quando o Frota assumiu. O primeiro comandante foi o Frota. Foi o Blower. O Frota da... Não, o Frota assumiu a base. A base. O Frota fez a transformação de Alada para a base. O comandante que eu peguei era o Peixotão, né, o Jaime Silveira Peixoto. Depois ele passou para o Nelson Abreu de Almeida, que foi o último comandante da Alada. Isso. E o Almeida passou para o Frota, que foi o primeiro comandante da base aérea de Anápolis. Então essa concepção ela não prosperou, mas o início da implantação mesmo da Alada é uma geração um pouco mais velha que a nossa, que são os Jaguares aí número 30, 20, 40. Nós somos, o Moura, se não me engano, é 53, o Leite é 64 e eu sou 65. Então nós somos já de uma geração que já pegou a coisa mais ou menos andando. Legal, eu estou vendo aqui, foi 11 de abril de 79 foi criado o primeiro GDA, né? E ativado em 19 de abril de 79. Então, antes aí dos anos 80. Mas por isso que, então, a Alada, vamos supor, você precisaria sair de Anápolis e dar um exemplo aqui, e se deslocar para Belém, para fazer uma operação a partir de lá. Então, você ia com uma estrutura mais encorpada para Belém, e de lá operaria por um período
determinado e depois você regressaria para Anápolis. Seria essa concepção da ALADA que o senhor diz? Isso, de ala, não é ALADA, de ala. ALADA porque é a ala de defesa aérea, daí a sigla ALADA. Mas a concepção de estrutura organizacional é de ala. Tá. Né? Por isso que até o simulador de voo era dentro de um trailer, né? Imagina então para você ter essa possibilidade de deslocar. Eu não sei afirmar, não. Eu talvez fosse por facilidade de deslocamento mesmo, mas eu não sei afirmar assim com certeza. E agora a parte de concepção que se fazia de defesa aérea antes da ALADA e antes do sistema era uma defesa aérea baseada nas concepções táticas da Segunda Guerra Mundial, ou seja, de você ver alguém e partir assim e ter a iniciativa de tentar interceptar. Você se chamava, no caso, patrulha aérea de combate. Você ficava circulando numa área tentando avistar quem vinha, né? Porque nós não tínhamos radares que nem teve na Inglaterra, na Batalha da Inglaterra, etc. Com o sistema esse que veio, aí sim, aí que nós passamos efetivamente, a Força Aérea passou efetivamente a poder efetuar missões de defesa aérea. Entendeu? De defesa aérea, assim, numa concepção de detectar antes de decolar o avião, saber onde é que vai, entendeu? Antes não, antes você botava um avião no ar e se alguém passasse ali e ele visse, interceptaria. Senão, era muito mais dependente, o piloto era muito mais independente do que na concepção que surgiu com a chegada no Mirage. Seria basicamente isso. Não tinha, porque com o Mirage você tinha um controlador de solo te orientando, né, até o alvo. Você não tinha deteção, que é fundamental. A partir do momento que a gente começou a ter sistemas de radares em que conseguiam detectar um alvo, aí sim ele fazia a ligação do caçador, que era o alvo, o Mirage, junto para atingir o alvo, né? E aí poderia ser feito em qualquer tempo, de dia, de noite, com chuva, entendeu? Não tinha problema para o armamento que a gente dispunha na época. Tá. Entendi. E o que foi o que se representava você sair de um chavante, né, tendo essa experiência e indo para uma plataforma como o Mirage? Primeira coisa, foi difícil essa conversão ou o chavante, a própria concepção dele já facilitava a adaptação para o Mirage? Na minha opinião. Fala aí, Moura. Só para me lembro de uma situação, a velocidade do Mirage era assombrosamente maior do que o da do chavante. Então as coisas aconteciam muito rápido. Eu me lembro que na primeira aproximação por instrumento que a gente saiu de Anápolis para fazer um ILS em Brasília e voltar para Anápolis, quando eu dei por mim, eu já estava arremetendo e não tinha visto nem onde é que estava passando, de tão rápido que as coisas aconteciam. Ou seja, a gente tinha que se adaptar a essa velocidade com que as coisas ocorriam para poder se antecipar o avião. Essa foi a minha sensação mais forte ao transicionar do chavante para o Mirage. Foi a velocidade que as coisas aconteciam. Depois a gente se acostumava com aquilo e até brincava. A gente passava a fazer esse treinamento de voo por instrumento e você acusava na final de Brasília fazendo tudo bonitinho e o cara normalmente passava para o controle e dizia assim, acuse quando atingir 20 mil. A brincadeira era você dar o PC Maxi já na final do procedimento, você puxava e em 30 segundos dizia, atingindo 20 mil. Aí ficava todo mundo... Era brincadeira Era um foguete, né? Era um foguete. Era uma bala, o bicho subia para valer. Uma marca que atingia todo mundo era o primeiro voo, né? Porque o instrutor fazia o briefing, a gente achava que entendia, que estava entendendo tudo. E, teoricamente, ia acontecer aquilo que ele falava, né? Mas na prática, as coisas aconteciam e você não via. Porque ao soltar os freios do avião, do Mirage, no primeiro voo, o teu corpo cola no encosto da cadeira e o instrutor falando, olha, tá, velocidade de controle, não sei o que, tal, rodamos e tal, recolhe o trem.
E aí que você, caramba, eu já estou voando e nem sabia o que aconteceu. Verdade. Nem sabia o que tinha acontecido. O primeiro voo era Primeiro voo era um susto. Eu vou contar. Mas a gente... Não, diga lá. Conta aí, Chacalzinho. Não, essa foi a minha sensação do primeiro voo, né? Não, é sobre exatamente o que você falou da velocidade. Só para facilitar o entendimento, a velocidade de controle era uma velocidade que era calculada em função da temperatura e do peso do avião. Né? Do peso era cheio, mas a temperatura. Então você calculava ali e tinha uma faixa, havia uma faixa pintada e também uma placa na lateral da pista. E você fazia uma interpolação para aquela distância, quanto é que você tinha que passar lá. A partir dali você cancelaria, abortaria a decolagem, por problema de desempenho do motor, ou então prosseguiria. Né? Então era a faixa de controle. E eu me lembro que a gente se preparava, o Leite, o Moura talvez não precisasse, mas eu precisava de muito voo mental. Então eu fazia voo mental e cronometrava tudo. E por causa do simulador, né, que nós fizemos 6 missões no simulador primeiro, para antes de fazer a primeira missão real. Eu pelo menos fiz 6. Então aí eu cronometrava, e se eu não me engano, agora vai aqui na memória, dava 12 segundos entre soltar o freio e passar na faixa de controle. Então eu fazia o voo mental, quebrei a manete, né, para o setor da potência, setor molhado, as luzes tinham que a gente chamava de balaiar, tinha que alterar a cor, ficar laranja e depois vermelho, que significava que a pós-combustão tinha entrado. Você aplicava a manete ao curso máximo, temperatura não podia passar de 740 graus, se eu não me engano, e a gente ia. A partir daí, ficava controlando, e 12 segundos tinha que passar aquela faixa. Então eu fazia todo esse voo mental, e nos primeiros dava 30 segundos, 20, 25, e fui reduzindo. Não, mas mentalmente, lá em casa, eu botava o cronômetro e ia dar alguém tal. Agora, e quando começou, e foi assim, meu primeiro voo foi com Queiroz, foi com Queiroz, finado Dija. Então nós entramos ali e tal, e o cronômetro, aquele negócio de agora vai. Mas só que o Mirage, você controlava o avião no solo com uma coisa totalmente diferente dos outros aviões. Você controlava com a mão, com os manches, com os elevons, superfície de asa, e não com o pé. Então é uma coisa estranha que você controla o avião mexendo o manche para um lado e para o outro. E aí me passava no controle, aí rodava, botava aqueles 13, 16 graus, né, 16 graus, e saía, de fato era isso. Então, mas a transição, voltando à tua pergunta inicial, a diferença de desempenho, de performance de avião do Chavante para o Mirage é muito grande. Nos foi necessário, a todos que voaram, oriundos do Chavante, pelo menos, né? Assim, uma dedicação muito boa, grande, e o simulador, que não era bem um simulador, porque ele é estático. Ele só mostra as coisas, ele é um simulador, sei lá, de geração jurássica, vamos chamar assim, comparado com hoje, com os simuladores que tem. Então você só treinava ali... Eu tinha a impressão que aquele simulador, você fazia uma navegação, né? Você aprendia a subir e vai para a rota tal. Você aprendia a mexer você aprendia a mexer. Você não tinha nenhuma sensação física, não. Você sabia mexer no sistema do avião, na cabine, na coisa. Mas mesmo assim, para nós era um upgrade danado, porque nós não tínhamos nada disso. Nós só tínhamos a cabeça e a caneta, o voo mental. Só isso. O voo mental, para explicar para quem está ouvindo, os aviadores, né? Não sei se isso é uma regra geral ou não, é aquele voo que você faz todo o voo na sua cabeça. Então, vou fazer isso primeiro, vou decolar, sair decolando. Esse programa que você vai fazer na realidade, exatamente. Na realidade, você faz um voo antes daquela missão que você vai executar, né? Uma forma de concentração, né? Uma forma de você tentar automatizar os seus procedimentos. Exato, você já está preparado para aquilo que vai acontecer mentalmente, né? Então, é algo que você já viu, né? Eu, particularmente, para cada hora de voo, tinha que fazer no mínimo 2 de voo mental. Sério, mas é isso mesmo. Se você entrar no detalhe, até o... Como é que eu vou botar a luz? Porque na hora que você pula aquilo, você está sujeito no próximo passo, o avião passar à sua frente.
E não pode nunca, não deve nunca o avião passar à sua frente. Mas assim, esse detalhe é muito importante que o Bert falou, viu? Porque você no primeiro voo, o avião está lá e você está aqui. Você tem que tentar, à medida que os voos vão acontecendo, a instrução vai avançando, você tem que passar a raciocinar antes do avião. Senão, você nunca pode deixar o avião voar por você. Entendeu? É isso aí. Mas em relação ao chavante, né, olhando, era uma aeronave já pressurizada, você tinha uma simbologia, de certa forma, de cockpit, de painel, que, é claro, existiam as diferenças. O painel do Mirage era mais complexo, tinha um scope ali do radar, mas essa transição, ela era muito complicada, tirando o fato da performance, não por da conta velocidade. do simulador. O simulador permitia que você, além do voo mental, você praticasse ali até de olho fechado, onde é que você tinha que pôr a mão, onde é que estava o pitoco, como é que ia aparecer a imagem do radar, como é que ia aparecer o plot, como é que você ia... a lâmpada que ia acender, ou seja, o simulador reproduzia nesse aspecto tudo o que você ia ver, só não tinha o movimento. Então tinha que ter muita hora de simulador para poder se transicionar com tranquilidade, porque era muito rápido. É desenvolver a memória muscular. Uma história pitoresca. Uma história pitoresca da Alada, bem nos primórdios, quando o avião acabou de chegar, com os Dijon Boys que tinham trazido, e meia dúzia de pilotos que foram para ter instrução, porque no início todo mundo chamava esse avião de excelência, porque era muita cerimônia, porque era um bicho muito diferente. E só para você ter ideia, eles faziam o voo mais complicado que se fazia no início era ir de Anápolis para Brasília e voltar. Fazia essa aproximação pelo instrumento, só tocava e arremetia em Brasília, às vezes arremetia no ar e voltava. Naquele tempo, quando eu cheguei lá, o pessoal fazia isso com calunga, fazia um planejamento de 30 segundos subindo, 1 minuto e meio nivelado, não sei quanto descendo, já tinha chegado. O que é um calunga? Depois você o que é um calunga? Calunga é o planejamento do voo, detalhe a detalhe, ponto a ponto. Decolagem aos 37, voa 2 minutos, vai passar. Então, era um planejamento detalhado de cada passo do voo, entendeu? Ou rede de papelaria também. Mas esse calunga que ele está dizendo era uma folhinha de papel, mais ou menos toda dividida em quadros, né? Em que ali, em cada coluna, você tinha uma informação para colocar. Entendeu? Então era a proa que você tinha que tomar, se você estivesse subindo, era uma seta no sentido longitudinal, em diagonal, para cima. Nivelado, era uma seta nivelada, e ali você controlava tudo que você podia, tempo de voo. Tempo de voo, ponto de controle, quantidade de combustível, tinha tudo anotado ali para você. Hoje em dia é um sistema, na página do FMS, aquilo que tem de proa, distância, tempo, que qualquer FMS hoje tem de voo, aquilo ali é um calunga. Só que o nosso era do papel. Esse é o calunga eletrônico. O nosso era o manual, né, feito no papel e colocava analógico e colocava sobre a perna no anti-G, porque você tinha que ler. Fazer navegações quaisquer. Você fazia isso no Chavante, no T-33, no F-5. Você aprendia como cadete. Como cadete, aliás. Exatamente, como o Leite falou. Aquelas viagens de T-37 e tal. T-37, era tudo calunga. O calunga nada mais é que uma folha de planejamento pequena para que ela caiba sobre a perna e que, dependendo do como você escreva em cima e faça as devidas correções para atingir lá o local no tempo, etc. E como é que era uma típica missão de defesa aérea? Ou seja, você estava lá de alerta, tocou a sirene, saía para o avião. Como é que era essa rotina? Como é que funcionava isso? Naqueles anos pioneiros aí de GDA e primeiro GDA. Bom, O sistema de defesa, ele implica em você ter um conhecimento de onde está o inimigo, né? Principalmente. Então você cria os estados de alerta. Dependendo da situação de conflito que você se encontra, você pode ter um estado de alerta de 0 minuto, ou seja, você está a postos para decolar, você tem um alerta a tempo
de 2, 5, 15. Isso tudo varia muito em função da conjuntura do país, né? Então, a gente treinava muito isso aí. Com 5 minutos você tinha que estar com o avião pronto, mais ou menos em torno de 10 metros em torno do avião, e assim que a sirene tocava, você corria para o avião, a sua amarração já estava pré-moldada ao seu corpo, entendeu? Na dimensão das correias, etc. O mecânico te ajudava naquilo que ele podia, colocava o capacete, tirava os pinos, você baixava o canopy e você dava a partida do avião. Isso tudo em menos de 2 minutos. E aí você tinha 3 minutos para taxiar e o avião já era pré-posicionado numa situação em que a corrida de táxi e a decolagem, você não precisava parar. Então essa mais ou menos era já ingressava e ia embora. Como o sistema atuava. Exatamente. A gente chamava isso de pátio de dispersão. Então, em Anápolis tinha alguns pátios de dispersão, os aviões eram posicionados ali, angularmente aproados para a pista, para a cabeceira, e você, independente do vento, você com a potência do avião, você podia decolar com um vento de cauda. No caso de Anápolis era suficiente, era bastante razoável as decolagens, sempre da cabeceira em que você se programava decolar. Os 0 minutos, né? Ou seja, aquele alerta que você tem que sair imediatamente, já é amarrado, né? Você já na cabine, você já tá todo amarrado, pronto, só apertar o botão e aí não cansa muito não ficar lá sentado, porque não é confortável o MK4 ou MK6 ali do Mirage. Bert, às vezes até dorme aí. O Bert está dormindo. Entendeu? Não, eu tô vendo meu neto que tá passando aqui, o Fritz. Não tem 1 ano não, então aqui o cara não é fácil, o cara não tá fácil. Mas não, eu tava falando. O Bert tem uma maquete aí do Mirage que ele vai doar depois pro Fox Street Podcast aqui pra gente deixar de cenário. O que era uma missão típica? Era exatamente a gente treinar as várias geometrias de interceptação possíveis, né? Então você fazia todos os tipos, isso aí o Bernd pode explicar com muito mais detalhe, porque ele foi chefe controlador e ele sabe quais eram exatamente os exercícios. O fato é que tinham várias geometrias possíveis. Então as missões típicas que a gente fazia na LADA eram interceptação, combate aéreo e tiro aéreo. E o voo por instrumento, navegação, que fazia parte do currículo, vamos dizer, do piloto de defesa aérea. Mas a base era interceptação, combate aéreo e tiro aéreo. Ou seja, nada terrestre. Depois se produziu até o tiro terrestre, mas não era uma missão prioritária do Mirage naquela época. Fala, Chacão. Não. Se fazia o tiro terrestre mais para adaptação ao armamento do avião, e você 30mm era um canhão, um calibre certo considerável, tal. Então você fazia tiro terrestre, mas o avião no Brasil a concepção dele era mais para o tiro aéreo, para emprego aéreo. Defesa aérea. Agora, não é que o avião não pudesse fazer ataque ao solo. Poderia, mas... Tanto que fez lá nos 6 dias, né? Fez na Guerra dos 6 Dias. Até que nós tínhamos uns tanques, o RPK, o Leite pode esclarecer, e o Moura também, que era na ponta dele, você lançava bomba, acho que 250 libras, né? Pendurava a bomba no tanque, exatamente. No tanque, acho que 250 libras, né? Eu não me lembro qual. Podia levar 4 bombas em cada RPK. Daria 1.000 libras por Lhasa, né? Então daria para fazer, mas no Brasil não fizemos não. Agora essas interceptações, tem uma coisa, tem interceptação no estado já conflagrado de guerra, né? Que seria uma interceptação que você sabe que o cara é o inimigo. A nossa interceptação, no caso em estado de paz, você vai identificar o sujeito. Então você sai na rua, é como se você sai um cara na rua, você não sabe se o cara é amigo ou teu inimigo. Então vem um avião, você tem que identificar, tem que classificar. Você primeiro identifica, depois classifica. E isso era a nossa missão, a interceptação era a maneira de classificar. Por isso que ela era feita com uma geometria, todas elas por setor traseiro. O que significa isso? Você vinha por trás do avião,
né, do avião-alvo, né, do incursor, pseudo-incursor. Aí você olhava, não, é um avião X, Y, tal. Aí você identificava e voltava. Essa era a missão de defesa aérea. Você identificava se era um avião comercial, se era um avião de transporte, qual era a bandeira dele, se ele tinha umas antenas estranhas, se ele era um avião militar. Se ele estava seguindo. Porque o avião ele tem que seguir um plano de voo, uma orientação. No caso de avião estrangeiro, tem que seguir uma autorização de sobrevoo. Então você via se ele estava conforme a autorização de sobrevoo. Porque podia até ser uma aeronave com um problema num sistema de navegação que estava ali fora de um nem sabia direito que estava se perdendo, né? Ou um problema de rádio. Você poderia fazer tipo socorro em voo, né? Interceptava o avião e auxiliava ele no trajeto para o aeródromo mais próximo ou para o destino dele, se houvesse tempo, né? Mas esse modelo de interceptação, ele era muito didático, né? Para a gente aprender como interceptar e tudo. Mas, na medida em que você fica mais operacional, esses modelos de interceptação, eles variam muito. A gente chegava até a fazer interceptação frente a frente. Então, o alvo era tão... Você não tinha nem tempo de fazer curva para chegar por trás dele. Então, você tinha que ir frente a frente para tentar identificá-lo, e aí você manobrava para poder fazer as suas medidas, sejam elas de destruição ou de aviso ou qualquer coisa nesse sentido, né? Isso a gente via muito nas competições. A gente tinha outras unidades aéreas que faziam defesa aérea, de Santa Cruz e lá em Porto Alegre, do grupo do 14, né? E a gente tinha competições de defesa aérea. Aí é que você via o quanto uma unidade estava preparada ou não para fazer aquele tipo de missão. Só contar uma história pitoresca de uma interceptação, uma das primeiras que eu fiz, logo depois que eu tinha me adaptado ao avião, tinha virado piloto operacional, e um dia eu fui acionado para fazer uma missão e tinha um alvo que eu não sabia qual era, que eu deveria primeiro interceptar e ficar discretamente atrás dele, identificá-lo, e depois eu podia passar por se precisasse de mais detalhe, para o que chamava de indiscreta, que era você entrar na ala do avião praticamente. Então eu decolei, peguei o avião no radar, fui aproximando, e era um HS-125 do GTE, transportando uma autoridade que era o ministro da Marinha. E aí houve uma ligeira descoordenação, o Bernd pode explicar isso melhor, entre o COPM, o CODA e o controle do tráfego. Como o avião estava vindo numa missão de transporte, de autoridade, ele estava sob outro tipo de controle. E o chefe controlador que estava comigo mandou eu entrar atrás do avião, eu entrei. Só que no momento em que ele pediu para eu me aproximar para fazer uma indiscreta na ala dele, o controlador lá do voo normal mandou o HS reduzir o motor porque ele estava muito veloz e tinha que adequar lá no tráfego. Resultado, eu estava acelerando com o PC Maxi para chegar e ele tirou todo o motor para descer. O que aconteceu? Quando eu vi, eu estava passando por ele em vez de entrando na ala dele. O que eu fiz? Eu puxei um tunô por cima dele para cair do outro lado. Só que eu devo ter passado um pouco mais perto do que o cara estava esperando, e eu deixei um remu de asa delta monstruoso para o HS. O HS fez quase entrou de dorso e voltou, o tamanho do remu que o Mirage deixou. E aí eu entrei na aula, estavam os dois pilotos com um olho desse tamanho, tamanho de um pires, olhando pela cabine. O controlador mandou, ok, pode abandonar, já está identificado, volte para a base. Voltei para a base. Quando eu posei, estava o Adi Almeida, que era o comandante da ala, na janela do GDA me esperando, assim, olhando na janela assim. Quando eu desci, ele falou assim: novinho, dá para você me falar qual foi a merda que você aprontou lá no... Eu falei, ué, não fiz nada, eu fiz uma interceptação, era um HS e na hora que eu cheguei para entrar na ala, o cara tirou todo o motor, para não ultrapassar, eu fiz isso, coronel. Ele falou, pois é, dentro do avião estava o ministro da Marinha, você deixou um remu que o avião quase virou de dorso e ele está doido para mandar eu te prender 30 dias. Mas eu não vou fazer nada disso não, pode ir para casa que eu já sei o que aconteceu. Então isso foi só uma missão típica de um piloto novinho
e uma ligeira descoordenação entre o controle de tráfego aéreo normal e o seu APM, o CODA, que controlava a interceptação. E me diz uma coisa, depois eu conto. Vocês, as aeronaves que tradicionalmente estavam de alerta, de prontidão, elas ficavam armadas com mísseis ou dependia da situação? Era míssil, só canhão? Como é que era? Como é que funcionava isso na época? Bom, a gente viveu alguns momentos nisso aí e basicamente você tinha sempre um avião de alerta real, pronto para decolar. Dependendo do tempo, naquele período a gente ficava a 5 minutos, ou seja, você tinha um avião com armamento real e você treinava o seu tempo de reação a 5 minutos. Quando você corria para o avião, você tinha que se amarrar, o sargento, o mecânico que te auxiliava na amarração, ele descia, já tinha um outro mecânico de armamento que ele fazia a plugagem elétrica dos canhões, né? Então, e você saía com um avião operacional armado para uma situação de combate. Logicamente, você não ligava os equipamentos, os interruptores internos que habilitava o tiro-canhão, né? E você poderia fazer interceptação em aeronaves para treinamento. Então você conjugava os dois tipos de treinamento, de armamento, de plugagem de canhão e o treinamento, digamos assim, e no tempo de paz, né? Agora, nós tínhamos também, já era um pouco mais restrito, quando você tinha que colocar o míssil, porque o míssil ficava sendo abastecido com nitrogênio, né? Porque para fazer a refrigeração do autodiretor dele, e esse uso era mais restrito porque consumia muito material, muito equipamento. Então a gente fazia apenas para manter o treinamento mínimo, mas operacionalmente, com aquele tipo de míssil a gente nunca decolou, para fazer missão real, entendeu? A questão do nitrogênio era justamente porque ele é um míssil guiado por infravermelho, né? Era o Matra R530. Exato. É para refrescar a cabeça do míssil. O míssil sai com a cabeça friona. Geladona. Para depois ficar com a cabeça quente de novo. Porque aí eles percebem melhor, né? Mas é uma geração de diretor de voo infrared que a acessibilidade era bem abaixo do que é hoje. Hoje em dia não, já há bastante tempo você consegue desempenho muito superior. Mas o que o Leite falou, que eu queria só acrescentar nessa parte de treinamento, que nós tínhamos os mísseis de treinamento, não eram reais, assim não eram... para que nós nos adaptássemos à performance aerodinâmica do avião com o míssil. Então nós fazíamos alguns voos com míssil de treinamento, para que aí fica a manobrabilidade do avião, evidentemente, diminui, porque o Matra 530, se eu não me engano, pesava mais de 600 quilos, não lembro se exatamente, 300 quilos. Eu sei que era bem pesado, é um equipamento pesado, sem contar o pod, que é o lugar onde ele é instalado. Então o avião, todo avião, ao colocar carga externa, ele degrada o seu desempenho aerodinâmico falando. Então a gente usava não era comum, mas se fazia na parte de formação para que nós tivéssemos pelo menos um adestramento com um avião armado real. No caso, porque a diferença de treinamento real é praticamente zero, é só em termos aerodinâmicos, eu quero dizer. Certo. Né? Então a gente fazia essa missão. Eu estou vendo aqui que ele pesava quase 200 quilos, 192 quilos aproximadamente, mais o pilone, né, que devia acrescentar mais uns 30, 40 quilos, coisa do tipo, talvez. O tiro terrestre a gente fazia lá na... como é que chamava? Era Planaltina, não era... Era Gurilão. O estádio lá de Brasília, como é que chamava? É Planaltina, Gurilão. Era o Gurilão. Era perto de Planaltina, né? Era uma área do Exército. A área geográfica é Planaltina. É onde hoje talvez seja perto o SIG do Exército, seja por ali. Era uma área... Então, essa área do Exército. Fazia o nosso treinamento. E a nossa referência, vamos dizer, doutrinária e toda a experiência que a gente tinha, vinha tudo, claro, da experiência francesa. Eu e o Leite tivemos oportunidade, lá em 78, de ir para a França fazer um curso, que era o Fighter Weapons Course, que a gente ia fazer nos Estados Unidos, foi cancelado o programa americano,
e foi transferido para fazer na base aérea de Cazor, na CIET, que era a Fighter Weapons School da Medelé, dos franceses. Então nós dois fomos lá fazer esse curso, que nos tornou, vamos dizer, especialistas em armamento, emprego do armamento do Mirage. E uma das coisas que a gente aprendeu lá, que era a título cultural, mas também tinha um aspecto técnico importante, foi da existência de um fenômeno chamado ricochete. Então, quando a gente voltou da França, nós demos uma aula, eu dei uma aula de ricochete para todo o GDA, todo mundo aprendeu que podia acontecer do piloto disparar um tiro contra um alvo terrestre e o obus voltar e abater o próprio avião. Qual não foi a desgraça total que um mês depois que eu dei essa aula, o Zander foi fazer um tiro lá no Gorilão e teve um flame que se ejetou do Mirage, e quando nós fomos investigar, foi aquele... E aí eu descobri uma palheta do motor com um cubinho de 1 por 1 milímetro incrustado no bordo de ataque. A gente mandou para o CTA analisar, e o CTA falou, isso aqui é parte da cabeça de um obus de 30 milímetros. Olha só. E foi quando a gente descobriu, então, que o Zander tinha se abatido a si próprio. Porra. Ou seja, ele pegou um ricochete. A bala bateu na terra e voltou e entrou no motor dele. E aí ele ficou me pichando por uns 6 meses, dizendo que eu tinha inventado o ricochete e a gente tinha perdido um avião. Mas o que acontece o ricochete veio com o Moura, não existia. Essa história do ricochete ele que trouxe. Até então a gente atirava para tudo que era lado, nunca aconteceu nada. Aí é o problema é o problema do saber. Enquanto a gente não sabe. Mas nesse voo aí que houve essa ejeção, eu era o controlador do estante. O controlador do estante é uma pessoa que fica lá como o nome diz, para coordenar, como se fosse o controlador do tráfego em torno do estante. E eu presenciei essa hora que o nosso colega, o Zander, ele recuperou e falou que não tinha mais potência no motor, e inclusive eu li o checklist de ejeção, confirmamos tudo, aí ele fez novamente todo o procedimento, e o avião afundando, e quando eu comecei, assim, a altura já estava baixa, eu digo, Zander, então vamos ter que se ejetar. Aí eu digo, checa as pernas, a corrente, né, a correia das pernas, e ele se ejetou. E eu estava com o T-25, fui lá, encontrei ele, e interceptei o helicóptero que vinha lá do GTE, que estava lá em Brasília, e o Zander foi resgatado e foi assim. Mas até então, o único saldo que houve desse curso da França foi esse negócio, esse ricochete que o Moura trouxe. Até então, nós estávamos todo mundo feliz e satisfeito sem ricochete aqui. É a história do besouro, né? O besouro não sabe que não pode voar, então enquanto ele não descobre, ele voa. O dia que ele descobrir, ele para de voar. Então, se disser para ele... Aí o que aconteceu foi isso. Mas o que acontecia é que, de fato, o tiro terrestre, a gente atirava, se não me engano, a 420 nós, né, de VI, né? De indicada, não é isso? Então, e a linha de FAO era 1.500 pés, se não me engano, 1.200 pés. 1.200 pés. 1.500. Então, é só você, 1.500 pés, você divide por 300 pés, dá 500 metros, grosso modo, né? 500 metros, 420 nós, quantos metros dá por segundo, então é o tempo de você, não é nem 1.001 com o dedo no gatilho, não é? A rajada é assim, ó, não é mais do que isso, confere? O leite, coisas assim, tem que recuperar, já recupera. Não, atira. Quem é saudosista e quer ver onde fica o alvo, aí dança. O cara tem que atirar e lançar. Dança mesmo. Então você atira e puxa e sai. E aí vai. E foi assim. Essa foi um exemplo de. Mas eu queria falar assim, eu ia voltar aos perfis nossos de missão e de interceptação. Eles eram muito definidos dentro de Brasília, do alcance radar e tal, e a gente fazia treinamento do alerta e para o controlador também. Então o controlador também tem que ser treinado. Eu digo isso porque eu fui, como o Moura falou, fui chefe controlador, fui operações de um COPM e fui chefe de um outro. E fui muito envolvido com a formação de controlador. E o controlador, no combate aéreo, no interceptação, no GCI, que é o Ground Control Interceptation, ele é fundamental, porque se ele é bem treinado, ele é como se fosse um
outra pessoa para te ajudar. E isso você para chegar nesse nível de treinamento, de desempenho, tem que ter um treinamento intenso. E às vezes os pilotos, os esquadrões, as horas de voo, as pessoas não veem essa necessidade tão premente, tão forte. Na parte de interceptação, nas nossas áreas de dispersão, lá em Anápolis, você tinha um sistema de telefonia em que você conversava com o seu controlador. Então, se você estava de alerta, o controlador também estava de alerta. Então, você poderia entabular ali um entendimento com ele, como é que você gostaria de interceptar, dependendo da distância. Isso é muito importante, porque você se relaciona com o controlador e o resultado é muito bom. Isso é nítido quando a gente fazia as competições de defesa aérea, em que, se você não conversasse com o seu controlador, você tinha uma grande chance de perder, de não ter boa pontuação na interceptação ou na conclusão da missão. E qual que era o controlador? Ele te levava próximo ao alvo. Qual a distância do alvo que vocês conseguiam, com o radar de bordo, assumir uma interceptação mais autônoma? Agora está comigo, eu já estou enxergando o plot no meu radar e agora eu assumo isso. Isso. Quando você tinha o plot do radar, você praticamente fazia sozinho, mas o controlador ele ficava o tempo todo atento, porque se você perde o plot do radar, isso era passível de acontecer, você tinha que restabelecer o contato e a interceptação, entendeu? Ela é autônoma a partir de um certo ponto, mas não necessariamente você descarta o controlador. Nas competições, por exemplo, em que vou te dar um exemplo de uma concepção de uma interceptação de competição. A gente tinha que interceptar um alvo o mais longe possível, né, do seu aeródromo. Você tinha que ver o alvo, você tinha que se posicionar, fazer um tiro aéreo, um tiro numa biruta, por exemplo, que o alvo rebocava, e você ainda tinha, após o tiro, você tinha que passar ao lado do alvo. A partir desse momento é que computava o tempo máximo, a distância máxima de interceptação. Então, nesse aspecto, você tinha que combinar com o controlador como é que você gostaria de ver aquele alvo. Por exemplo, se você vai interceptar um alvo como um F-5, que é um avião de menor porte do que o Mirage, você não pode se dar o luxo de fazer uma interceptação larga. Você tem que fazer uma interceptação mais fechadinha para você poder ter chance de ver o avião mais perto. A partir daí você manobra, porque o alvo, teoricamente, né, ele está lá, ele não está te vendo, teoricamente, ele não está te vendo, então ele está se deslocando com o armamento. Então você tinha que se posicionar, fazer um tiro e passar ao lado dele para computar essa distância máxima de interceptação. Perfeito. E você percebia lá no centro de controle, os sargentos se empenhavam nessas competições como se fosse assim, tal qual o piloto. Eu quero só para fechar contar uma história de um outro aspecto aí do treinamento que foi um diferencial, um radar de precisão de aproximação para fazer o recolhimento dos interceptadores em mau tempo. Isso, era um PR sofisticado, era fixo e era muito bom porque de vez em quando a gente realmente precisava deles. Esse era outro trabalho de equipe, onde o controlador da aproximação tinha que ter uma precisão absurda, porque às vezes você posava 0-0. Aconteceu numa missão minha com o Brigadeiro Cima em Pirassununga, onde na volta, a gente voltando só com aquele tanque supersônico, ou seja, autonomia curtíssima, o centro avisou que Brasília, Anápolis e Goiânia tinham fechado. E não tinha mais retorno, não dava para voltar e tinha que pousar numa das três. E aí nós optamos para ir para Anápolis, porque Anápolis tinha o PAR e tinha lá um controlador tarjado que botava a gente no chão. E de fato, nós fizemos 2 aproximações isoladas, ele na frente e eu atrás, e o controlador botou a gente no chão. Nós só enxergamos a pista na hora que a roda tocou no chão. Não conseguia ver absolutamente nada numa chuva absurda, e a gente só enxergou a pista quando tocou, e ele falou, ponto de toque. A gente reduziu
e estava no meio da pista, e de novo estava lá o Ed Almeida e o comandante, o esquadrão inteiro na janela para ver como é que a gente ia pousar, porque se não pousasse ali tinha que subir e se ejetar. Então, esse aí foi um exemplo de uma equipe, trabalho de equipe sensacional, onde o cara trouxe a gente para o chão sem enxergar nenhum milímetro na frente. Você estava na mão dele, né? A tua vida, você confiava precisamente nele. Totalmente na mão dele. Ali, quando ele falou, ponto de toque, eu cortei o motor e a roda encostou no chão. E aí eu enxerguei pela primeira vez a pista. As faixinhas ali no centro da pista. As faixinhas e as luzinhas correntes. E saiu 230 nós na final, né? Mas por que estava 230? Eu não estou te vendo não, Birol, mas pô, era 185 mais correção, 260 acima de 5 nós para cada 260 galões acima de 340. Pô, assim não dá. Você deleta os 230 aí e bota 185 na gravação. Deixar esse papo aí que ficou bom. O cara aí varou, tia. Aí, mano. Mas olha, muito bom. Isso. Eu vou comandar então a dispersão. Então o Moura falou uma história. Vou deixar agora o Tenente Brigadeiro Leite finalizar. Leite, fecha aí, porque eu não estou vendo mais ninguém, eu só estou falando. A gente tem que falar sobre doutrina, tá? Doutrina que o primeiro GDA, desenvolveu, difundiu, e para a gente depois sentir como foi importante a base aérea de Anápolis e o Esquadrão de Defesa Aérea, tá? Isso aí entra sistema de defesa, a doutrina que nós desenvolvemos, junto, inicialmente aprendendo com o francês, mas depois nós começamos a caminhar sozinhos. Acho que é muito importante. A tropicalizar, né? A tropicalizar para a nossa realidade, né? Concordo com o Leite, porque até então a nossa doutrina toda era oriunda de uma Força Aérea de atuação tática, né, que foi do glorioso grupo de caça na Itália. Foi um outro patamar, não diferente, não superior nem diferente, mas em uma outra dimensão foi a parte de defesa aérea, que esse sistema todo. O Leite colocou muito bem. Eu concordo que esse é um assunto. Uma coisa interessante é que o Anápolis, né, ela volta a estar no centro dessa tensão com a chegada dos Gripens agora. Então, o Tenente Brigadeiro Leite, filho dele, está comandando hoje lá a base aérea de Anápolis, né? Então, o Tenente Brigadeiro Leite comandou, agora é o filho comandando. O filho também voou o Mirage. Não sei se o Mirage 3 também, ou só também. Os dois? É. O Moura falou aí nos Dijon Boys. Dijon Boys foram aqueles 8 pilotos que fizeram o curso do Mirage de todo o apoio em Dijon, né, que era uma base aérea de Dijon. O meu filho pode ser chamado de Orange Boy, porque o grupo dele foi para Orange e de lá eles trouxeram o Mirage 2000. Muito bom. O Mirage 2000. Então, assim, o GDA passa, Anápolis e o GDA passa a voltar para o Spotlight, né, sendo uma unidade que está introduzindo o Gripen em operação, e o Gripen a gente sabe que ele também agrega tecnologias, agrega capacidades que hoje nós não temos na Força Aérea, né? Vai ser um salto doutrinário, vai projetar com muita certeza o poder, vai dar projeção de combate, de força, de dissuasão para a Força Aérea Brasileira e, claro, para o Brasil, né? E por consequência, obviamente. Então é muito interessante. Bernard, fecha contigo essa dispersão. Você tem alguma coisa para falar? Não, eu só agradeço a oportunidade aí de conversar com 2 grandes amigos, de contar umas histórias assim, saber que o Moura posava com 230 nós, que eu não sabia, mas enfim, essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, nunca é tarde. Mas, João, esse é o Bert que a gente conhece, entendeu? Desde ele só lamenta maravilha. Ele só lamenta ser um Jaguar mais moderno, entendeu? Senão ele estava comendo a gente aí. Continuando, então, né? Continuando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, foi um prazer e estamos em stand-by para as próximas. Isso que o Leite falou sobre a doutrina. Obrigadão aí, tá? Eu queria fechar com a última frase, apenas usando o tempo para te parabenizar, viu, João, pela excelência,
pela qualidade do seu trabalho, tanto pelo livro que você escreveu, como pelos documentários que você produz. Se vocês não sabem, o João acabou de ganhar um prêmio de documentário com a história do 2º do 5º Esquadrão Joker. Parabéns, continue assim. Conte pra gente. Chegamos ao final de mais um episódio de Fox 3 Kill Podcast. Se você tem alguma história para contar sobre o primeiro GDA, manda uma mensagem pra gente. Manda sua foto, seu depoimento, grava uma mensagem que nós vamos compartilhar por aqui. E fiquem atentos às nossas redes sociais. Muito em breve nós teremos novidades e promoções, ações que vocês poderão participar. Um forte abraço e até a próxima.